Olá, galerinha do bem, tudo bem com vocês? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos sentimentos, aquilo que está aqui, que mora no nosso coração. E eu vou contar para vocês uma parábola que Jesus contou para os seus amigos ali, para eles compreenderem um pouco o que é, de onde vem o mal, o bem que habita entre nós. Então vamos ouvir essa história e aí depois vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler para vocês. Jesus contou uma história sobre dois tipos de planta, o trigo e o joio. Trigo e joio. Um homem semeou em suas terras sementes boas, o trigo. No meio da noite, alguém que não gostava dele, veio alguém no meio da noite que não gostava desse senhor, e foi e semeou o joio no meio do trigo. Quando as plantas começaram a crescer, os empregados daquele homem perguntaram quem poderia ter semeado aquelas plantas ruins e se eles poderiam arrancar essas plantas. Aí o dono das terras falou assim, quem veio semear essas sementes ruins de joio foi um inimigo. Ele veio à noite, sem a gente esperar, e semeou. Se vocês forem arrancar agora o joio, vai arrancar o trigo junto. Vamos esperar na hora da colheita, quando eles crescerem, quando começar a dar o fruto, aí a gente vai saber a diferença entre um e o outro, sobre as plantas que são ruins e as plantas que são boas. Aí as plantas ruins, nós vamos pegá-las, arrancá-las e vamos queimar numa fogueira bem grande. E as plantas boas, que são o trigo, a gente vai colher e vamos guardar em nosso celeiro para nos alimentar, para fazer o pão que é tão saudável para nós. Essa foi a história que Jesus contou. Nós vamos hoje conversar um pouco sobre essa história para a gente compreender os nossos sentimentos. O joio, sentimentos bons. Desculpa, o joio, sentimentos ruins, que era a planta ruim, foi colocada à noite por um inimigo. E desculpe novamente, e o trigo, que são a semente boa. E o terreno é o nosso coração. Vamos ver como os sentimentos funcionam em nós. Então nós temos alguns sentimentos que são ruins. Como eu dizia, nós temos alguns sentimentos que são ruins. Todo mundo tem, tá? Ninguém escapa disso. Nosso coração está ali, uma terra bem preparada. Aí nós vamos receber sementes, ensinamentos. Tanto ensinamentos bons, que são o trigo, a semente boa, quanto ensinamentos ruins, que são inimigos, pessoas que não nos querem bem, e vão semear em nosso coração. Agora, tudo vai depender de como nós vamos cuidar, como nós vamos fazer com essas sementes. Então, o cultivo, vamos supor que o nosso coração é um terreno bem preparado, como nós vamos cultivar isso? Quando nós cultivamos coisas ruins, leva a fazer coisas más. Quando nós temos sentimentos ruins, nos leva a fazer coisas más. Por exemplo, inveja. Quando a gente tem inveja dos outros, leva a gente a fazer o quê? Fofoca, mentira, e assim a gente vai magoar o outro. Raiva, quando a gente tem raiva, aí leva a gente, às vezes, até a agredir o outro, machucar o outro. Então vai sempre fazer mal ao outro. Não que nós não temos, tem hora que a gente fica com inveja, tem hora que a gente fica com raiva. Todos temos esses sentimentos. Agora, a gente tem que ficar atento como se a gente vai cuidar, se a gente vai ficar aguando, regando, nutrindo esses sentimentos ruins, vai nos levar a fazer coisas más. Por outro lado, a gente tem as sementes boas, que é o trigo, que são sementes boas, vai nos levar a fazer coisas boas. Então, dependendo de como nós vamos regar, dos nutrientes que vamos colocar, e aí sim essa semente boa vai nos levar a fazer coisas boas. Quais são coisas boas que nós fazemos quando cuidamos dessa semente boa? A partilha, compaixão, gratidão, solidariedade, todas aquelas coisas que nós já vimos, já conhecemos em nossas aulas. Nós vimos
Já o que é compaixão? Compaixão é se colocar-se no lugar do outro. Partilha, repartir com o outro. Gratidão, ser grato ao outro. Solidariedade, ajudar ao outro. Tá vendo? Todo esse trigo, essa semente boa nos leva ao amor ao próximo, ajudar ao próximo, estar junto com o próximo. Já o joio, que são os sentimentos ruins, nos leva a fazer coisas más, nos leva a maltratar o outro. Não o amor ao próximo, nos leva a coisas ruins. Então a gente tem que tomar muito cuidado como nós estamos cultivando. Semente, o inimigo, pessoas más, pessoas que não têm amor ao próximo, vão nos ensinar coisas que não devemos fazer. A gente está vendo, está cheio de exemplos por aí. E se a gente acolhe, cuida daqueles sentimentos bons que os nossos pais nos ensinam, os professores, os amigos, sentimentos como esse, sentimento de amor ao outro, repito, partilha, compaixão, gratidão, solidariedade, muitos outros. Pensa aí, o que mais você colocaria de nutriente para adubar esse coração, essa semente crescer e frutificar e dar bons frutos? Então hoje a nossa conversa foi sobre os sentimentos. Nós temos sentimentos ruins e temos sentimentos bons. Como nós vamos cuidar disso? Raiva a gente tem hora que a gente fica com raiva. Foi feita alguma coisa pra gente, a gente tem raiva, fica nervoso na hora. Mas o importante é ficar atento para não virar rancor. Rancor é quando a gente fica com a raiva guardada no coração. Ela só faz mal pra gente, vai deixando o coração da gente duro, pequenininho. E aí quando a gente tem um sentimento, por exemplo, uma atitude de perdoar, porque às vezes as pessoas nos magoam sem querer, então a gente ter essa capacidade de perdoar alivia o nosso coração, nosso coração fica mais leve, fica maior. Então quanto mais a gente perdoa, lembra lá da matemática do amor? É como o amor, quanto mais a gente ama, mais o amor aumenta em nós. E também, quanto mais a gente fica com raiva, mais vai criando rancor em nosso coração, vai ficando coração duro, coração amargo, não faz bem pra gente. E inveja, às vezes a gente tem, puxa vida, eu queria ter aquilo que outro tem, mas não precisa, é legal, bonito, o outro tem aquele, vamos ver assim na escola, tem aquele canetinha, aquele marca-texto, papai e mamãe deu conta, teve como dar, por que eu vou ter inveja dele? Eu gostaria de ter também, mas não pegar o dele. Bom, que se todo mundo tivesse todo o material. Materiais diversos que a gente pode usar para enfeitar, fazer bem bonito, bem caprichado. A gente tem que cuidar assim de ser um bom aluno, estar atento, aprender aquilo que os nossos professores têm para nos ajudar, para ensinar. Aí sim, isso sim, querer ser uma pessoa boa, não querer ter coisas só porque o outro tem. Isso só faz mal para a gente, porque a gente quer isso, depois quer aquilo outro, nunca tem fim, nunca acaba. Isso faz mal para o nosso coração. Então vamos cuidar dos sentimentos bons. Vamos fazer igual ali na parábola, quando chegar na hora da colheita dos frutos, aí vai ver o que é bom, o que é ruim, pegar aquilo que é ruim, fazer uma fogueira e queimar, tirar fora do nosso coração. E aquilo que é bom a gente vai colher e vai guardar para a gente espalhar e alimentar muitas pessoas. Tudo bem, galerinha do bem? Então esse é o nossa aula de hoje, nosso assunto de hoje. Cuidar dos nossos sentimentos bons. E aí se deixa ali os sentimentos ruins e bota na fogueira e queima isso, tá bom? Muita paz para vocês, um beijão, fica com Deus.